E, rapaz, eu ia colocar um hino aqui para agradar aqui um jogador de futebol. Entendeu? Mas o problema é o seguinte, cara. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele jogou em tanto time. Qual é o hino que eu vou escolher, hein? Qual é o time que eu vou escolher? Ele jogou no Grêmio, no São Paulo, no Santos, no Vasco, no Botafogo, no Cruzeiro, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro de novo, no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Cerro Porteño e também no Canoas, onde encerrou a carreira no seu estado. Então bota o Grêmio aí, por favor. Até a pé nós iremos. Alô, grande lateral Paulo Roberto Curtis Costa. Como é que vai você, rapaz? Bom dia. Bom dia, Milton. Que saudade. Legal falar contigo aí. É um prazer muito grande. Foi um cara que me ajudou muito quando eu estava em São Paulo. Sempre deu aquela moral. Então, é um cara que eu guardo com um carinho muito grande no meu coração. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Você é sempre muito atencioso em programas de rádio e televisão comigo, Paulo Roberto. Ô, Paulo, você está falando aí do teu Rio Grande do Sul? Sim, estou na minha cidade aqui, Viamão, que é grande Porto Alegre, né? Dá 20 quilômetros de Porto Alegre. Estou aqui com a família, para variar, né, Milton? Hoje vai ter um churrasquinho, então estou com a família reunida aqui. Você sabe fazer fogo de chão, não? Ah, eu tenho um amigo que assa para mim, eu fico ali só dando uns toques, assim, dando uns palpites, só para comer aquela picanha depois. Ô, Paulo Roberto, tem um colega aqui, gaúcho, que está hoje em Nova York, o nosso querido Chico Garcia. Ele quer duas coisas. Ele quer acabar com o chimarrão, porque o chimarrão que é anti-higiênico, não sei o que, ele quer acabar com o chimarrão. Primeira coisa, você acha que ele vai conseguir consagrar isso aí? Não é perigoso matarem ele e não vai acabar o chimarrão? Não, primeiro que ele não vai conseguir acabar com o chimarrão, mas enquanto ele estiver lá e fizer a campanha de lá, tá tudo tranquilo. O problema é se ele quiser acabar com o chimarrão e aparecer aqui no Rio Grande do Sul, aí vai dar problema. E outra coisa que ele quer, como ele é porque o clássico é Grenal, como ele é internacional, ele quer inverter, que chega de Grenal, que tem que ser Naugrê. Você não acha muita frescura isso, Naugrê? Não vai ficar legal, né, Milton? Não vai ficar legal. Isso não é porque o Grêmio está em primeiro e o Inter em segundo, não é isso. É que já foi feito assim, mais para ter aquela rima aqui do gaúcho, né? Grenal já pegou, não tem jeito de voltar atrás. Eu acho que essas reivindicações do Chico aí, nenhuma das duas vai dar certo. Esse Chico Garcia tá meio louco, viu? Agora a verdade é a seguinte, você tá com quantos anos? 56. Pô, mas ainda é novo, mas você rodou demais, rapaz? Você bateu um recorde no Brasil aí, no exterior também. Mas foi legal, né, Milton? Mas pra deixar bem claro que eu não sou gato, né? Ah, sei. Agora, de todos esses times que eu listei aqui, você gosta mesmo do Grêmio, né? Sinceramente, o clube assim, que eu conquistei os títulos mais importantes foi no Grêmio, né? Porque eu estava começando, aí a gente foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. Então foram os títulos mais importantes que eu conquistei. Mas eu tenho um carinho muito grande, um carinho enorme pelo Cruzeiro, que é um clube que me acolheu muito bem no momento difícil que eu estava passando da minha carreira. E eu fui para o Cruzeiro, fui muito bem recebido por todos lá, pelos torcedores, pela diretoria do Cruzeiro na época. Fui capitão do time, conquistamos os títulos muito importantes também, né, da Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, 3 campeonatos mineiros. Então é um time que eu tenho um carinho igual ou um pouquinho maior do que o Grêmio até. Ô Paulo Roberto, o São Paulo vai jogar com o Santos hoje na Vila e tivemos um jogo em 81 no Morumbi, decisão do Campeonato Brasileiro, o gol foi do Baltazar, né? O artilheiro de Deus. Quem que cruzou a bola para o Baltazar? Quem que cruzou da direita aquela bola que calou o Morumbi? Foi um lateralzinho que estava começando a carreira, né? O de Paulo Roberto, que deu aquele cruzamento, foi mais um lançamento, foi logo depois da intermediária, né? E aquilo ali começou a marcar minha carreira com êxito, né? Que tinha começado a jogar naquele ano. Jogamos contra o São Paulo, que tinha 5 ou 6 jogadores da seleção brasileira, o Dario Pereira da seleção do Uruguai. O nosso time era jovem, tinha o Paulo Isidoro, o Wilson Tadei, o Leão, o Tarcísio, que era o jogador mais experiente, e muitos jogadores da base. E ali foi o meu começo ali, graças a Deus, Deus me abençoou, comecei com esse e a partir dali a minha carreira deslanchou.
Na bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha, entregou agora para Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou, gol do Grêmio, Baltazar, 19 minutos e 35, no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do chuteira de ouro, o Grêmio faz 1-0 contra o São Paulo, 0-0 serve, 1-0, senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981, cristalizou o Morumbi, está derretendo o iceberg, o Grêmio está transformando um iceberg em picolé, e muito gostoso no Morumbi, João Carlos Belmonte. Quando ele perdeu o pênalti em Porto Alegre, no final da partida ele disse para Guaíba: Deus está reservando algo melhor para mim, e estava com a razão. Renato Sá se deslocou pelo comando do ataque, cabeceou para trás, Baltazar dominou no peito, e antes que a bola caísse, inventou no sem pulo sensacional. Venha comigo, ouvinte da Guaíba, e repita comigo, torcedor gremista. Grêmio 1, São Paulo 0, campeão do Brasil, se Deus quiser. É o 10º gol de Baltazar em 21 jogos, gol 32 do Grêmio, que agora precisa o São Paulo fazer 2. Olha, 0-0 já serviu, 1-0 é sensacional, mas não precisava ser golaço, pegou na veia, foi de voleio, foi na gaveta com o Valdir adiantado, mas importante, Renato Sá entrou e em seguida fez esse jogadaço, a deixa de cabeça pro Baltazar estufar a rede, a participação de Renato Sá. O São Paulo agora vai ficar doido, maluco, atucanado. Matando saudades, hein, Paulo Roberto? Mas o colega teu aí, nosso colega e teu compatriota do Rio Grande do Sul, podia ter falado mais de você, né? Você que passou a bola lá pra zona do Agrião. Eu acho que ele se empolgou no comentário, né? Esqueceu de mim. Ô, Milton, mas eu queria te agradecer essa homenagem, é muito legal mesmo, né? Estou aqui com a minha família escutando também. Pô, fico muito feliz porque tu sempre foi um cara que sempre deu muita força, sempre deu muita moral, sempre trouxe a lembrança das pessoas, dos ex-jogadores, as coisas que os ex-jogadores fizeram de bom. Eu me lembro desde do Super Técnico, nos programas que eu participei contigo aí, e pô, eu te agradeço de coração, assim, não só por mim, mas por todos os ex-jogadores que tu tem sempre dar essa força de trazer a lembrança do torcedor, aquele mais jovem, aquele que também que participaram na época que nós jogamos. Isso eu acho muito legal. Então eu queria te agradecer de coração, não só por mim, mas por todos os ex-jogadores que tu traz a lembrança das pessoas mais jovens nesse momento. Obrigado, viu, Paulo? E tanto é que o Pio, lembra do Pio, ponto esquerda do Palmeiras, do Santa Cruz, da Ferroviária de Araraquara? Você lembra dele, Osmar Alberto Volpe? Chutava muito forte e tal. Ele mandou uma placa para mim, escrito assim: enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. É verdade. Nada mais justo, meu. Tu merece muito mais, não. Eu não estou falando isso porque estou falando contigo agora e te dizendo isso. Eu sempre comento com todas as pessoas. E aqui no Rio Grande do Sul, muita gente fala a mesma coisa que eu falo, ex-jogadores, que tu sempre fez isso, sempre falou, sempre trouxe a lembrança das pessoas, dos jogadores, porque é muito fácil quando a gente está no auge, quando a gente está em clube grande, jogando, conquistando título, as pessoas todas falam, vêm, te abraçam, são teus amigos, mas no momento que tu para, a maioria das pessoas esquece. E então tu é um cara que sempre está dando força, não só para ex-jogadores, treinadores, traz a lembrança das pessoas aí, e por isso que as pessoas têm um carinho muito grande por ti, e tu também se mantém sempre na maior audiência aí de tudo que tu participa, justamente por tudo que tu faz aí em benefício, em prol do esporte e do futebol. Ô, Paulo Roberto, muito obrigado, de coração, viu? E, na verdade, é uma questão de gratidão, né? Que é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu não tinha nada na vida até lá pro final dos anos 60, e o que norteou a minha vida foi o futebol. Então eu tenho gratidão por tudo quanto é jogador. Não interessa se foi campeão do mundo ou se jogou só aí no Zequinha ou no meu Jabaquara, não interessa se jogou em Timão ou Timinho e tal. Eu gosto de todos os jogadores do passado. Gostaria até, nessa altura da minha vida, eu queria só uma coisa que Deus pudesse me dar, ele que deu tanta coisa. Eu queria uma relação, sabe? Um DVD
com todo, porque eu tenho 16 mil jogadores e personalidades do rádio e da televisão no portal Terceiro Tempo, na sessão que fim levou, mas eu queria todos, é uma utopia, é muito difícil e tal. Deus podia me mandar esse DVD com todo jogador de várzea, todos os jogadores de todas as modalidades esportivas, todos os jogadores de times pequenos também. Gostaria de, ao partir para o andar de cima, como é dito, eu queria deixar esse legado, entendeu? É um trabalho de formiguinha, é muito difícil localizar os jogadores, sabe? A maioria já morreu, dependendo dos anos 60 e 70, mas na verdade é uma coisa que me dá muita satisfação, viu? Porque o Ramos Delgado mesmo, o grande zagueiro do Santos, uma vez eu fiz um programa com ele no Golaço da Rede Mulher, hoje Record News, perguntei para ele ao final do programa, depois de 1h30, e aí, Ramos Delgado, você gostou? Ele falou, me senti em Núñez, ou seja, se sentiu juvenil, saindo do Banfield para jogar no Monumental de Núñez do River Plate. E estava também um jogador chamado Turcão, Paulo Roberto, que já faleceu. O Turcão jogou no São Paulo e no Palmeiras e um pouquinho em Recife. 88 anos ele tinha na época. Aí eu falei, e aí, Turcão, você gostou? Ele se levantou do estúdio lá na Avenida Miruna, 713, me abraçou chorando, dizendo, tenho 88 anos e hoje foi a primeira vez na vida que eu apareci na televisão. Isso não tem preço, né, Paulo? Não tem, Milton, não tem. Eu tenho certeza que tu vai conseguir muito mais. Eu não sei se vai conseguir todos, que é bastante difícil, né? Mas tu vai conseguir muito mais, pode ter certeza disso, mas tu pode ter certeza de uma coisa. Tu vai deixar, né, no caso, um legado muito grande por tudo que tu fez. Isso agrada o coração de Deus e isso vai ficar na nossa memória sempre para os nossos filhos, que imagina amanhã a gente não está mais aqui, os nossos filhos escutando isso, sabendo do que a gente fez no passado, essa lembrança que tu traz para todos aí. Isso aí é um legado que tu vai deixar para o resto da vida de todos aí, que tu traz a memória das pessoas aí. Eu particularmente, assim, é difícil de falar, porque tu é um cara que eu considero amigo, um amigo que eu fiz no futebol. É difícil te agradecer, né? A gente falando assim, parece que a gente está querendo fazer uma merda, não, mas estou te falando de coração mesmo. Eu agradeço de coração, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa homenagem, por essa entrevista aí também. E eu que te agradeço. Agora escalhe o Grêmio de 81, vai, do goleiro ao ponto esquerdo. Renato Sá, rapaz, na gravação. Eu tinha esquecido o Renato Sá. Eu lembro muito bem desse jogador, viu? E tinha também um outro ponto esquerdo gaúcho aí no teu tempo, chamado Luivo, entendeu? Já é do Grêmio. Então, por favor, escalhe esse time campeão brasileiro de 81, vai, do goleiro ao ponto esquerda. Agora eu vou dar uma de Milton Neves, né? Tu que sabe o nome de todos os jogadores de escalações, mas de 81 era o Leão, Paulo Roberto, Nilmar ou Vantuir, né, de Leon, e Casimiro. China, Paulo Isidoro e Vilso Tadei. Tarciso, Baltazar e Odair. E depois entrou, acho que o Bonamigo e o Renato Sá nesse jogo contra o São Paulo. Esse Odair era um loirinho em ponta esquerda, né? É, um baixinho, rapidinho. Aqui de São Paulo, ou não? Não, ele é aqui do Rio Grande do Sul, de Erechim. Terra do Neto. O Neto nasceu em Erechim, sabia? Ele e o Carpegiani. O Neto nasceu em Erechim. Ele foi um menino entregue lá para um convento, sabe? Porque ele era um molequinho muito rilhento. A mãe dele jogou a toalha e doou o Neto para um asilo lá da freira. Aí um dia a mãe do Neto e o pai do Neto estavam passeando em Erechim, que é uma bela cidade e tal. Eu sou cidadão de Erechim e de Alegrete. Aí, nossa, que menininho esse loirinho aí, olha, tá saindo ranho no nariz dele e tal, mas ele é bonitinho e tal. Aí a madre superiora falou, você não quer levar, não? Tá dando muito trabalho, você não quer levar? E levou e criou o Neto aqui em Santo Antônio de Posse. Esse Neto, vou te falar, viu? Jogava muito, é pra ter jogado na Copa de 90, viu, Paulo Roberto? Eu tenho certeza que sim, o Neto foi um grande jogador, um cara também que, graças a Deus, tá bem, né? E eu também acho que ele foi, não sei se é a palavra certa, injustiçado de não ter sido convocado em 90. Eu não tive a oportunidade de jogar com o Neto, mas joguei muito contra ele, era muito difícil, um jogador muito inteligente, que batia muito na bola, fazia muitos gols. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele também, por tudo que ele fez, da maneira dele, né? Jogador já na época irreverente, com muita personalidade, e passou por cima de todas essas coisas aí, venceu na carreira e hoje está fazendo sucesso aí também na TV, na rádio também. Verdade. Ele fez a Olimpíada de 88 com o Romário e com o Zé Carlos, o goleiro que morreu,
que foi o que cuidou do Neto, porque o Neto era um caipirinha, assustado lá em Seul, e o Zé Carlos, o goleiro, que o aclimatou, né? E o Zé Carlos morreu precocemente. Agora escala o Paulo Roberto no Cruzeiro de Belo Horizonte, o segundo time de Minas. Vamos lá, quem que jogava com você no Cruzeiro? No Cruzeiro, quando era o Paulo César, o goleiro, o Paulo Roberto, jogava o Célio Lúcio, o Luizinho, o Nonato, o Ademir, depois veio o Belete, o Boiadeiro, o Charles, era o centroavante, o Ronaldo, o Roberto Gaúcho, depois jogou o Renato Gaúcho também, o Betinho, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro depois, o Douglas, o volante, que jogou no Cruzeiro, depois foi para Portugal, voltou para o Cruzeiro, o Luiz Fernando Flores, o time mais ou menos que jogava sempre era esse. Depois veio o Dida, depois veio o Ronaldo, vieram outros jogadores, o Belete, o Ricardinho. O Charles é o baiano, né? Charles Baiano, centroavante, um dia o Maradona comprou o passe dele, cara. O Maradona comprou o passe dele e levou pro Boca Juniors. Agora, ô Paulo, então você foi um privilegiado, cara. Você pegou o começo do Ronaldo Fenômeno. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu aqui, relembrando as coisas assim, quando eu joguei, né? Ele perguntou qual foi o melhor jogador que tu jogou. Eu falei assim, é muito difícil dizer o melhor que eu joguei, porque eu joguei com os melhores. Eu joguei com o Roberto Dinamite, joguei com o Romário, joguei com o Careca, joguei com o Ronaldo. Então, é difícil falar assim qual foi o melhor. Joguei com os melhores, né? Todos isso aí, para mim, todos com as suas características, era jogador diferenciado. Então, eu tive o privilégio de jogar com esses grandes jogadores aí. O Zico né? Joguei contra o Zico, joguei com o Zico na seleção. Então, é uma época muito, muito boa. Ô Paulo Roberto, olha aqui, eu vou contar uma historinha rápida para você. O Calef João Francisco Neto, meu amigo, era diretor adjunto da diretoria do São Paulo, do Departamento de Futebol, com Fernando Casal del Rey, e um dia ele levou uma proposta para o presidente Pimenta do São Paulo, em que os dois empresários lá, o Pita e o outro lá, que tinham o passe do Ronaldo Fenômeno, e ofereceu para o São Paulo por $15 mil. 50% do passe. Aí o Pimenta achou, jogador desconhecido, precisa fazer teste primeiro e tal. Aí o Pita e o sócio dele levaram para o Cruzeiro. E ele ficou lá no Cruzeiro e teve um jogo caldense e Cruzeiro lá em Poços de Caldas. E o técnico era o Pinheiro, ex-zagueiro da Seleção Brasileira em 54, ex-zagueiro 200 anos do time do Fluminense, né? Castilho, Germaninho, Pinheiro, Clóvis, Altair, etc. Então, o Pinheiro botou o Ronaldo de titular lá, mas meio tempo ele tirou o Ronaldo e voltou para Belo Horizonte e devolveu o Ronaldo para os juniores. Descedo. Aí caiu, o Pinheiro saiu, entrou Carlos Alberto Silva. E viu um treino lá da molecada, falou, opa, que é isso? Esse moleque já estava em cima, desceu, vai voltar para cima, vai voltar a jogar. Quem lançou o Ronaldo lá foi o Carlos Alberto Silva na Toca da Raposa. Você vê como é que é o futebol, rapaz? Ele podia ter vindo pro São Paulo e poderia ter estourado antes lá no Cruzeiro. Mas tudo tem a sua hora certa na vida, né, Paulo? É verdade, tudo tem o tempo de Deus, né, cara? Tudo tem o tempo na vida. E eu sei que antes ele também fez teste no Flamengo, e aí houve uma situação lá, não sei se foi problema de passagem, que ele não tinha passagem, o Flamengo não deu. Eu sei que na época eu estava no Cruzeiro, eu participei de tudo isso. O Jairzinho Furacão, que teve com ele lá no Cruzeiro, não sei se ele era do Jairzinho, na época do São Cristóvão, o Jairzinho tinha uma escolinha de futebol no São Cristóvão, eu sei que o Jairzinho... Era do Jairzinho, ele vendeu por $50 mil pro Pita e pro sócio do Pita. Exatamente. E aí o Ronaldo foi, e a gente estava fazendo um treino, o Ronaldo morava na Toquinha, que era a Toca antiga, né, que tinha a Toquinha, que era dos meninos da base. E na época faltou um atacante no treino, e como o Ronaldo morava lá, faltou um atacante e mandaram o Ronaldo para treinar conosco, no time profissional. Aí ele fez cada coisa no treino com 17 anos que acabaram deixando ele ali, depois dessa volta dele, acabou se fixando ali no profissional e ficou. Aí foi o Ronaldo Fenômeno, que todos conhecem, né? Um cara excepcional dentro de campo, fora do campo também. Um cara que eu mantenho uma amizade com ele, tenho um carinho muito grande com ele. Ajudei, tive uma participação pequena aí na construção da carreira dele, que ele tinha 17 anos, eu já era mais experiente, era o capitão do time, ajudei ele bastante na época, como outros jogadores do Cruzeiro também.
Então foi muito legal. Por isso que eu não digo assim qual foi o melhor jogador que eu joguei. Eu joguei com os melhores atacantes, aí do Brasil que surgiram, foram para a Europa, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. A única coisa da minha carreira que eu não fiz foi ter jogado uma Copa do Mundo, né? Eu joguei na seleção de base, seleção de nove, seleção principal, mas não disputei uma Copa do Mundo. Mas todo dia agradeço a Deus por tudo, né? Por me dar tudo que me deu, que eu ganhei no futebol, como tu, né, meu? Futebol que nos deu tudo. Então, por isso que eu fico muito contente com essa homenagem, para poder contar um pouco das pessoas, daquilo que a gente passou. Não é fácil, né? Tem as batalhas, tem os obstáculos, mas a gente, com força e com honestidade, como tu na rádio, como a gente no futebol, conseguimos vencer aí. Hoje, agradeço a Deus todo dia por tudo que eu passei e por tudo que eu sou até hoje. Eu também, rapaz. Em 71 morei em Curitiba, passei fome e frio. E aqui em São Paulo, durante 2 anos e uns meses, eu morei em Porão, entendeu? Na rua Alfredo L, 185, pensão da Angélica. Escuta aqui, você quando me dava entrevista no rádio e na televisão, você falava bem. O tempo passou, agora você está falando melhor ainda. Você é evangélico? Sou. Eu trabalho agora como empresário em Porto Alegre, né? E eu sou evangélico. Eu me converti. Eu, a minha família toda, minha esposa, a Cláudia, meus 2 filhos, o Matheus, o Lucas, né? Tem o Lucas que joga futebol também. E foi uma opção, fui tocado por Deus para isso, né? Respeito a religião de todos, mas hoje tenho um princípio de vida legal que me dá uma paz, uma tranquilidade muito grande para viver com a minha família. Estou casado com a mesma esposa até hoje. Então, sempre agradeço a Deus por tudo. E oro sempre pelos meus amigos, e tu é um dos que está nas minhas orações. Eu para te Deus te dê muita saúde por muito e muito tempo. Continue esse teu trabalho maravilhoso que tu faz aí na TV e no rádio. Eu vou mandar um abraço para você na TV hoje à noite, e o Denilson Show tá ligando aqui dizendo, fala pro Paulo Roberto que ele teve sorte na vida, porque se ele fosse me marcar, eu driblava ele 200 vezes e fazia 5 gols em cima dele. Pô, mas eu joguei contra o Denilson. Jogar contra o Denilson. Mas, meu, na época não tinha tanta lesão, de vez em quando dava um soquinho, dava de mão nele, porque o cara era demais, né? Ô Paulo, para terminar, você vai escutar de novo esse gol aqui, porque o nosso amigo ele de Porto Alegre não falou devidamente de quem pingou a bola na área, falou mais do Renato Sá. Pra mim a bola veio tua lá da lateral direita e o Renato Sá, o Baltazar matou no peito e matou o Valdir Pérez. Eu não lembrava do Renato Sá ter participado desse lance, mas vamos ouvir. Dando a bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha, entregou agora para Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou, gol do Grêmio, Baltazar, 19 minutos e 35, no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do Chuteira de Ouro, o Grêmio faz 1-0 contra o São Paulo, 0-0 serve, 1-0, senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981, cristalizou o Morumbi, está derretendo o iceberg, o Grêmio está transformando um iceberg em picolé, e muito gostoso no Morumbi, João Carlos Belmonte. Quando ele perdeu o pênalti em Porto Alegre, no final da partida ele disse para Guaíba, Deus está reservando algo melhor para mim, e estava com a razão. Renato Sá se deslocou pelo comando do ataque, cabeceou para trás, Baltazar dominou no peito, e antes que a bola caísse, inventou no pulo sensacional. Venha comigo, ouvinte da Guaíba, e repita comigo, torcedor gremista. Grêmio 1, São Paulo 0, campeão do Brasil, se Deus quiser. É o 10º gol. E esse é João Carlos Belmonte que inventou para o rádio brasileiro o Chico Garcia e o Alexandre Pretzel. Meu caro Paulo Roberto Costa, você não tinha um irmão que jogava? Não, eu tô confundido com o Tato, ponta esquerda. Você tinha um irmão que jogava bola também, não? Tinha, meu irmão jogou aí em São Paulo, ele jogou no São Bento, se eu não me engano, aqui em Porto Alegre jogou no São José, no Farroupilha de Pelotas. Ele não jogou em time grande, né? Jogou em times médios. Como é que era o nome dele? Wilson Roberto. Do Wilson Roberto eu não lembro.
Ô Paulo Roberto, querido, muito obrigado, viu? Você é uma simpatia, foi ótimo tê-lo de novo aqui. Dá um abraço no Cláudio Duarte pra mim, porque de vez em quando eu faço duelos com ele. Eu dou o nome do jogador, do Inter, do Grêmio, entendeu? E ele pega e dá o nome inteirinho do jogador. Você fala o apelido do jogador, Ayrton Pavilhão, Ayrton Ferreira da Silva. Ele sabe tudo, esse cara é uma enciclopédia, o Claudião Duarte. Um abraço pra você, Paulo. Obrigado, Milton. Obrigado de coração. Te agradeço mais uma vez a homenagem. Eu queria deixar um abraço também pro Neto, pro Denilson, para todos aí da rádio, tá? E que Deus continue te abençoando cada vez mais, que continue fazendo esse trabalho maravilhoso que tu faz aí. E eu tomo a liberdade de agradecer em nome de todos os ex-jogadores pela lembrança que tu faz sempre de nós todos aí, tá bom? Um abraço, obrigado, bom trabalho aí. Muito obrigado, tá vendo? Paulo Roberto, rapaz, jogou em tanto time, olha que lucidez, que cara legal ele, hein? Muito obrigado, Paulo Roberto. Paulo Roberto Curtis Costa.